A gente pode ver isso depois. Mas vamos falar do CSE. O nosso Cabral Lima hoje tem um papo com o presidente, né? É isso, Cabral? Exatamente. Cabral Lima. Exatamente. Mais uma vez, Oliveira, Geraldo, aos ouvintes ligados no Bola na Rede, o Júnior taxista que estava lá nas dependências de Juca Sampaio. Inclusive, daqui a pouquinho tem um questionamento sobre o Júnior taxista que expôs uma ideia. Eu vou falar logo, né, Oliveira? Torcedor que estava lá nas dependências do estado de Juca Sampaio e questionou ao presidente Barbosa justamente a questão de público. O presidente Barbosa falou conosco a respeito de público, a respeito de uniforme, a respeito de contratações, enfim. A gente bateu um longo papo hoje e o Júnior fez um questionamento ao presidente com relação ao acesso do torcedor às dependências do estado de Juca Sampaio, que até o momento não existe, né? Está vetado aí a entrada do torcedor. E aí o torcedor perguntou o seguinte: algumas pessoas, né, no estado de Alagoas tiveram acesso à vacina, inclusive ele que trabalha na área da saúde, também tinha uma outra pessoa que transportador, né, condutor de transporte, creio que da área da saúde também, já teve acesso a essa vacina, palavras deles lá, e eles fizeram questionamento se essas pessoas que já tomaram a vacina, se teriam acesso às dependências do estádio para assistir. 4, 5 torcedores, quem já teve acesso, enfim, pagar o ingresso e ter acesso para acompanhar o jogo. Então levantou esse questionamento, pediu para que a gente falasse isso aqui, e aí o torcedor vai fazer o seu julgamento, né? Bom, depois a gente vai ouvir primeiro a sua ideia, né, Oliveira? Não, eu acho que assim, é louvável, só que nós recebemos aqui em Palmeira, um exemplo, 612 doses apenas. Isso. E boa parte vai ser para idosos, que nem sequer vão para estádio mais de futebol. E o restante é o pessoal da saúde. Eu sei que na saúde tem muita gente que gosta de futebol. Então, é uma ideia. Eu acho que tem que se colocar isso no papel e consultar as autoridades sanitárias. Que determina, né? Eu, por mim, tá liberado todo mundo, inclusive quem não tomou vacina. Desde que chegue com máscara, tal, direitinho, o limite aí seguir os procedimentos, né? Eu limitava aí a 500 torcedores, 600 torcedores e teria público normalmente. Eventos acontecem por aí, tem pouco, mas não sou eu que vou determinar. Mas vamos lá, vamos ouvir o presidente. Pois então tá feito aí o registro, né? O pedido do Júnior taxista que correu para casa para ouvir o programa Bola na Rede. Bom, e nós falamos aqui, a nossa manchete foi que o CSE acertou com mais 3 jogadores e assim fecha o ciclo de contratações, pelo menos temporariamente. Mas esses 3 jogadores, Oliveira e torcedor, trata-se dos atletas Gelvânio, o Jadson e também o Gabriel, jogadores que já vinham atuando aí nos treinamentos desde o início da temporada, vinham sendo observados pelo técnico Evandro Guimarães. CSE. E após esses 2 jogos treino, né, que aconteceram, um no domingo e outro ontem, sendo observados pelo técnico Evandro Guimarães, ontem a diretoria se reuniu juntamente com a comissão técnica e resolveram de acertar, fazer um acerto com esses jogadores. Quer dizer que eles passaram no teste. Ele estava fazendo teste? Estavam sendo observados, né? É a mesma coisa. Bom, o detalhe é que esses jogadores aprovados. O detalhe é que esses jogadores foram aprovados, como você falou, acertaram com o clube e já participaram do treinamento, inclusive hoje, né, estavam lá presentes, além de todo o elenco. Agora oficialmente 23, com as 3 agora 26 jogadores. Fora os 7 da base. Exatamente. Tem 6 da base. 6 porque tinha o lateral, o zagueiro David, que tá machucado, e teve também o Samuel, que ele é de Sergipe, pediu para se afastar então, e foi embora. No caso, 24 mais 6, 30. 30. Tá bom demais, não precisa mais ninguém não. Esses jogadores estão à disposição do técnico Evandro Guimarães, que está aí correndo dioturnamente, tentando deixar a equipe na melhor qualidade, visando a Copa Alagoas, que está próximo da sua estreia. E o presidente Barbosa fala com a gente nesse papo que nós tivemos com ele hoje. Ele fala sobre a Copa Alagoas, fala sobre uniformes, fala sobre contratações, enfim. A gente bateu um papo longo com o presidente Barbosa e ele já começa falando, cumprimentando os ouvintes do Bola na Rede. Não é isso, presidente? Rádio Sampaio, programa Bola na Rede, boa noite. CSE. Boa noite aos ouvintes da Sampaio, Bola na Rede.
Olha, Cabral, a questão com relação ao Jadson e ao Giovani e o Gabriel, eles me procuraram e foi dito aos três de que é uma escolha pessoal do treinador, não minha. A contratação fica a critério do treinador. Ele entra em contato com o atleta, passa essas informações para mim, ele informando de que precisa desse atleta para trabalhar com ele. Então, se é uma escolha pessoal, a gente tem que respeitar. Não vai ser a diretoria que vai fazer as contratações. Fica a critério do treinador. Repito, ele vai me passar o atleta, o contato do atleta, e a parte financeira fica conosco. Essa definição é comigo. Então foi exposto a esses três atletas de que as contratações ficariam a critério do treinador. E que se eles aceitassem vir para aqui para ser avaliado, como o treinador não conhece os atletas, eles aceitaram. Então, o treinador pediu para que durante a semana ele iria observar tanto a parte física como a parte técnica de cada um. Ontem nós tivemos uma definição, depois desses dois coletivos que ocorreu, né, e a parte física que vinha sendo feita e está sendo feita através dos atletas, nós sentamos e definimos que os três atletas vão servir ao plantel do CSE. Mas isso é uma decisão do treinador. O treinador pediu para que os atletas ficassem, nós vamos sentar, vamos conversar e vamos definir o salário de cada um, né? Então, para explicar essa situação que veio à tona, de que não deveria ocorrer essa situação, mas aí a gente está explicando o motivo pelo qual os atletas aceitaram. O treinador, como não conhecia nenhum dos três, pediu para avaliar os três atletas. Então tivemos contato com os três atletas, foi exposto essa situação e eles aceitaram. A partir de hoje, presidente, esses três atletas que nós estamos nos referindo, o Giovani, o Jadson e o Gabriel, a partir de hoje passam a fazer parte do elenco para a próxima temporada, ou seja, são jogadores do elenco tricolor. Exatamente. Ontem nós tivemos uma conversa com o treinador e ele pediu para que os atletas ficassem no plantel. Com essa definição, fecha-se o ciclo de contratações, pelo menos temporariamente? A princípio a gente não pretende trazer mais jogadores, né? Nós temos aí uma parceria com empresários. Essa parceria, essa relação ganha CSE e ganha o parceiro, porque não existe parceria só para o CSE ganhar, não existe parceria só para o empresário ganhar. Para deixar claro a seguinte questão, porque às vezes alguém pode até questionar, o empresário vai ganhar, e ele é empresário, ele está assessorando o atleta. Então, quando não existe competição para esse atleta, ele vai remunerar esse jogador. Tá vindo para cá, aliás, veio para cá o Cleiton e o Emerson, que é de um empresário, nós conversamos com ele. O empresário, por ser um cara que financeiramente ele não deixa a desejar, ele tem lá seus patrimônios, ele está pagando parte do salário do atleta e o restante fica a critério do clube. Então, essa parceria, eu creio que ela deva permanecer, isso agora e no futuro próximo, porque isso, de certa forma, vai aliviar o nosso orçamento. Presidente, com relação a amistosos, o CSE, o time principal, fez 2 jogos treinos com o Sub-20, um no domingo e outro ontem, né? E com relação a amistosos, tem previsão de alguns amistosos ou continua os treinamentos, jogos, treinos com o Sub-20? Nós conversamos com o treinador e ele preferiu não fazer amistoso. Ele acha mais interessante ficar trabalhando aqui com o pessoal e também utilizar o pessoal da base para fazer os treinamentos de campo aberto, né? Ou seja, fazer os coletivos.
porque a próxima semana, podemos dizer assim, que já se inicia o campeonato e de repente a gente vai trazer para cá uma equipe que provavelmente não fez o teste de Covid, de repente alguém pode estar infectado e pode transmitir isso para os nossos atletas. Então, ele achou mais prudente não fazer esse amistoso, porque a gente está vivendo uma guerra, né, contra essa pandemia, e de repente pode acontecer a contaminação de um atleta dessa e de um atleta desse, e nós vamos ter prejuízo nesse sentido. O círculo de contratações, até o momento, não é pretensão nossa trazer mais ninguém, mas de repente seja necessário, venha um atleta ou dois atletas machucar e a gente vai ter que rever toda essa situação. Pois é, o presidente Barbosa, né, falando aí, dando explicações, esclarecendo aí o caso desses últimos jogadores, os últimos 3 jogadores que tiveram um acerto com o clube, né, no caso aí o Gelvânio, o meio atacante, o Jadson e também o Gabriel. Então esses jogadores já passam a fazer parte oficialmente do elenco para a temporada 2021. Como eu falei, Oliveira, 23 jogadores, mas esses 3 agora são 26 jogadores, mas aqueles atletas da base chegam em torno de 30 jogadores, 31 jogadores que ficarão à disposição do técnico Evandro Guimarães. Conversamos com o presidente Barbosa, nós temos a sequência aqui da fala com o presidente Barbosa, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Mas a informação, só para adiantar aqui para a torcedora, é de que o uniforme para o uso do clube agora no campeonato chega antes da competição, do início da competição. Agora, o uniforme para o torcedor, se não vier todos agora, se não chegarem todos agora, mas logo que começar, na primeira semana que começar a competição, o uniforme já vai estar disponível na secretaria do clube, também na calçadeira. Mas essa informação a gente não tem, não dá para precisar o dia que vai chegar o uniforme, mas logo no início do campeonato o torcedor pode ficar tranquilo que já vai ter a sua camisa para você torcer, mesmo em casa, né? Mas já pode usar o uniforme do tricolor de Palmeira dos Índios. Na sequência da fala com o presidente Barbosa, ele vai falar exatamente sobre isso, né? A questão do uniforme, a questão de formar uma equipe regionalizada, como era a ideia no início, e também ele fala sobre a preparação da equipe visando a Copa Alagoas. Não é isso, presidente? Rádio Sampaio. CSE. Com relação a essa parte de uniforme, nós já tivemos na Robrac semana passada e já definimos toda essa questão. Inclusive, camisas para venda também deverão chegar antes do final desse mês. A cobrança por parte da nossa torcida, da comunidade, pessoas que moram fora de Alagoas estão querendo comprar as camisas e no momento, infelizmente, não tá sendo possível, porque além da Robrac trabalhar o material do nosso time, CSE, ela também está confeccionando a de outras equipes, né? Presidente, com relação, nós falamos no início da formação do elenco a possibilidade de fazer um time regionalizado, né? O que é que o senhor tem a falar sobre isso hoje, com essa formação? Olha, há cerca de mais ou menos, há uns 20, 25 dias atrás, nós tivemos a oportunidade de estar lá nessa brilhante empresa, Rádio Sampaio, e naquele momento eu fui questionado a respeito dessa situação. Eu informei naquela oportunidade de que era pretensão nossa, de fato, regionalizar, porque aí se tornaria mais barato para o clube. E como houve um aumento de receita, um aumento no nosso orçamento, nós voltamos atrás e procuramos melhorar o nível dos atletas. Então, o nosso desejo, a nossa pretensão, a torcida sabe muito bem, eu já disse isso, que é conquistar essa Copa Alagoas
e conquistar também a vaga na Copa do Brasil. É difícil? Claro que é difícil, mas a gente está procurando investir em função de ter aumentado essa receita em atletas de um potencial maior. Esse é o desejo da torcida, é o desejo dessa diretoria. Então a nossa pretensão de regionalizar, ela ficou um pouco para trás. A gente está pensando mais alto e é assim que deve ser feito. A partir do momento que o seu orçamento ele aumenta, a sua pretensão é também aumentar o potencial dos atletas. Foi por isso que nós deixamos essa parte um pouco de lado e a gente está trazendo atletas de um outro estado, de um potencial técnico bem melhor, porque a nossa pretensão nós temos que realmente chegar a esse objetivo. Repito, é a Copa Alagoas e Copa do Brasil.